Muito bem, pessoal, continuando nossa aula sobre estática e ainda falando sobre equilíbrio dos corpos, vamos entender agora o que é o centro de massa de um corpo, que a gente chama de CM. O centro de massa de um corpo é o ponto em que podemos considerar ser aplicado toda a massa do corpo em estudo. Então, o centro de massa a gente considera que toda a massa do corpo está ali, centrado naquele ponto. Por isso que é chamado centro de massa. A massa está toda no centro do corpo, tá? Se o corpo for homogêneo e apresentar um elemento de simetria, o seu centro de massa irá coincidir com esse elemento de simetria. Por exemplo, nessa primeira figura aí, ó, o centro de massa aí, no encontro dessas três semi-retas. O centro de massa vai coincidir com esse ponto aí de simetria. Isso acontece para o quadrado, centro de massa coincidindo com o ponto de encontro dessas duas retas, do círculo, né? O centro desse círculo será o centro de massa e assim sucessivamente. Então, se o corpo for homogêneo e apresentar um elemento de simetria, o centro de massa irá coincidir com esse elemento de simetria, tá? Esse elemento de simetria. Agora, quando o corpo é extenso e se encontra em um campo gravitacional uniforme, seu centro de massa agora irá coincidir com o centro de gravidade, o CG, tá? Ponto de aplicação da força peso. Então, o centro de massa coincide com o elemento de simetria, mas coincide também com o centro de gravidade. Aí o centro de gravidade age onde ele agir, estará agindo, coincidindo aí o centro de massa desse corpo. Tá? Mas quais são as coordenadas aritméticas desse centro de massa? E aí, para calcularmos matematicamente, aritmeticamente, as coordenadas do centro de massa, nós vamos ver que o centro de massa é o ponto, né? É o ponto onde está concentrada toda a massa. Se é um ponto, tem que ter duas coordenadas, a coordenada x e a coordenada y. Então, o centro de massa tem a coordenada x do centro de massa e a coordenada y do centro de massa. Para calcular a coordenada x, é só você fazer o seguinte: pega XA, multiplica pela massa de A, soma com XB, massa de B, mais XC, massa de C, e assim sucessivamente. O produto entre X e a massa, tá? A soma para os pontos, para todos os pontos, e depois irá dividir pela soma das massas. É uma soma aritmética. O mesmo ocorre para a componente y. YA, MA, mais YB, MB, mais YC, MC, e assim sucessivamente. Divide pela soma das massas. E aí você irá obter as coordenadas x e y do centro de massa. Tá? Vamos a um exemplo que diz assim: três partículas localizam-se em posições A, B, C, D e E. A, coordenadas 2, 4, B, 3, menos 1, C, 1, 0, D, menos 5, menos 2 e E, 0, 0, origem. Sendo as massas dessas partículas, respectivamente, 5, 16, 0,1, 0,9 e 10 kg, respectivamente. Qual o centro de massa desse sistema? Não são três partículas, são quantas? 1, 2, 3, 4, 5 partículas. Então, nós temos aí, olha, para A, o valor de x é 2, para B o x é 3, para C é 1, D é menos 5 e E é 0. E a coordenada y? Para A é 4, para B menos 1, para C 0, para D menos 2 e para E 0. As massas: para A 5, B 16, C 0,1, 0,9 para D e 10 para E. Então, retirando aí todos os dados. Lembra que para calcular a coordenada x, nós vamos pegar xa multiplica pela massa, xb multiplica pela massa, e assim sucessivamente. Então, nós temos 2 vezes 5, mais 3 vezes 16, mais 1 vezes 0,1, mais menos 5 vezes 0,9, mais 0 vezes 10. E iremos dividir pela soma de todas essas massas. Efetuando todos os cálculos, nós temos 2 vezes 5, 10, 3, 16, 42, 1 vezes 0, 1, 0, 1, 5 vezes 0, 9,
dá 4,5, mais por menos, então menos 4,5, 0 vezes 10, 0, desaparece. E somando as massas, 32. Então, 10 mais 42, 52, mais 0,1, menos 4,5, nós temos aí 47,6, que dividindo por 32, nós descobrimos que a coordenada x do centro de massa é 1,44. E a coordenada y, iremos fazer o mesmo. Pega isso e multiplica pela massa. 4 vezes 5, menos 1 vezes 16, 0 vezes 0,1, menos 2 vezes 0,9 e 0 vezes 10. Somando e dividindo pela soma de suas massas. Então, 4 vezes 5, 20, menos 1 vezes 16, 16, o 0 vezes 1 desaparece, menos 2 vezes 0,9, 1,8, o 0 vezes 10 desaparece, a soma das massas nós já sabemos que é 32. 20 menos 16 vai dar 4, 4 menos 0,1, menos 1,8, perdão, 2,2, que dividido por 32 vai dar a coordenada y do centro de massa 0,06. Então, o centro de massa é composto por duas coordenadas, 1,44 e 0,06. Então, está aí uma questão prática sobre as coordenadas do ponto de massa, tá? Do centro de massa. Agora, existem também tipos de equilíbrio, que é o que nós iremos estudar agora, tá? Existem 3 tipos de equilíbrio. O equilíbrio estável, o instável e o indiferente. Existem esses 3 tipos de equilíbrio, tá? E o indiferente. Então, iremos estudar esses 3 tipos de equilíbrio. É facinho de entender. Bom, se o corpo estiver apoiado em uma superfície, aí nós diremos que ele será estável quando, ao ligeiramente se afastar da posição de equilíbrio, ele tender a voltar para a posição de equilíbrio. Você pega essa bola aí, ó, que está apoiada nessa superfície aí. Você tirar ela do equilíbrio, jogar em uma extremidade, ela vai rotacionar e irá voltar para o ponto de equilíbrio. Ela irá se movimentar e voltar para o ponto de equilíbrio. Nessa situação, nós dizemos que o equilíbrio dela é estável. Ela sempre vai procurar equilíbrio, estabilidade. Nessa outra situação, se tirar do equilíbrio, não volta. Se afastar, ela vai se afastar da posição de equilíbrio e não volta mais. É instável, instabilidade, equilíbrio instável. E na terceira situação, nessa terceira situação aí, ó, quando ligeiramente for afastada da posição de equilíbrio, ela irá entrar em equilíbrio em outra posição, indiferente. Qualquer ponto é equilíbrio para ela. Tá? Então, se volta para o equilíbrio estável, se não volta é instável, e se entra em equilíbrio em qualquer ponto, equilíbrio indiferente, tá? Indiferente. Então, tá os 3 tipos de equilíbrio. No entanto, se o corpo não tiver apoiado em uma superfície, se ele estiver suspenso, nós teremos também esses 3 equilíbrios: estável, instável e indiferente. Só que a situação se dará da seguinte maneira. Estável quando o ponto suspenso, o ponto que suspende, ele se localizar acima do centro de gravidade. Aí você rotaciona e ele volta para a posição de equilíbrio. No entanto, se o ponto se localizar abaixo do centro de gravidade, do centro de massa, aí ele vai sair do equilíbrio e não volta mais, terá instável. Se o ponto coincidir com o centro de gravidade, qualquer posição servirá para ele como equilíbrio, será o equilíbrio indiferente. Então não esquece, tá? Esses 3 tipos de equilíbrio. Estável, quando sempre retorna ao mesmo ponto, o mesmo equilíbrio. Instável, quando não retorna ao ponto de equilíbrio. Indiferente, quando em qualquer situação servirá como equilíbrio. Será indiferente. Tá? Corpo de altura diferente sobre uma rampa com atrito, isso cai também, é cobrado também. Quando as bases são iguais, sendo as bases iguais, quanto mais baixo o centro de massa estiver, maior a estabilidade. Não esquece disso. Se as bases forem iguais, a maior estabilidade se dará quando o ponto mais baixo estiver o centro de gravidade. Se o centro de gravidade estiver... Quanto mais baixo estiver o ponto de gravidade, maior estabilidade terá o corpo, se ele tiver a mesma base. Então, você tem um corpo de diferentes, mesma base, mas com o ponto de gravidade em diferentes pontos. O mais baixo terá a maior estabilidade. E se as bases são desiguais, quanto maior a área de apoio, maior será a estabilidade. Não esquece também disso, tá? Quanto mais baixo, e aí no geral nós temos que, quanto mais baixo estiver o centro de gravidade e quanto maior for a área,
maior será a estabilidade do corpo. Vou repetir, quanto mais baixo tiver o centro de gravidade e quanto maior for a área de apoio, maior se dará a estabilidade do corpo. E agora, para concluir o nosso estudo da estática, o segmento que fala sobre o equilíbrio dos corpos, vamos estudar as máquinas simples e fundamentais. São máquinas de apenas um componente, a qual se reduz as forças, tem como objetivo reduzir o esforço, a força. Ganha-se maior mobilidade e multiplica-se a força aplicada, facilitando o trabalho humano. Assim são as máquinas simples e fundamentais. Nós iremos estudar uma delas, que são as alavancas. As alavancas são barras que podem mover-se, tá? Apoiada em um ponto fixo. Toda e qualquer barra que puder mover-se, todo e qualquer objeto que puder mover-se apoiado em um ponto fixo será considerado uma alavanca. Então nós temos aí, ó, o trampolim, a tesoura, quebra-nozes, a galinhota, todos esses objetos que podem se mover, rotacionar, apoiado em um ponto fixo, são considerados alavancas, tá? Cai muito, são cobradas muitas questões no Enem sobre alavancas. E para entender os cálculos sobre as alavancas, que são cobrados no Enem, nós precisamos entender os parâmetros ou os elementos das alavancas. Tá? Nós temos aí como exemplo uma tábua que está apoiada em um ponto fixo. Ela pode girar, não pode? Então é considerada uma alavanca. Aí você coloca os livros de estudo em um ponto e aplica uma força no outro ponto. Onde se apoia a barra, a gente chama de ponto de apoio. Onde se resiste à movimentação, onde temos aí o peso dos livros resistindo à movimentação, a gente chama de resistência ou força de resistência. Onde se aplica a força para rotacionar, a gente chama de força potente ou apenas potência. Então nós poderemos representar assim, ó, força potente, Fp, exercida com o objetivo específico de girar. Força resistente, Fr, exercida pelo objeto, no objetivo de resistir ao giro, à rotação. 0 é o ponto de apoio ou ponto fixo, é por onde a alavanca se apoia para girar, rotacionar. OP é a distância entre a força potente e o ponto de apoio, a gente vai chamar de braço da potência. E OR, não é OP de novo, aí era para ser um R. OR é justamente a distância da força resistente ao ponto de apoio, vamos chamar de braço da resistência, tá? Braço da resistência. E aí nós temos o seguinte, ó, representando novamente, ó, a força peso, a força de resistência é para baixo, então Fr é para baixo. A força onde se aplica para girar também tem sentido para baixo, lá na outra extremidade, Fp, força potente. A distância da força resistência ao ponto de apoio, OR, o braço da resistência. A distância da força potente ao ponto de apoio, OP, braço da resistência. Temos aí um binário de forças, tá? Binário de forças porque são duas forças agindo no mesmo, né, na mesma direção. Só que esse binário, as forças agem, tá? Elas agem em sentidos opostos, né, na mesma horizontal. Nós poderemos fazer o seguinte, teremos dois momentos, o momento da força potente e o momento da força resistência. A gente pode jogar um dos momentos que são negativos, um é positivo, outro é negativo. A gente pode jogar lá para o outro lado. Então, nós temos o seguinte, que o momento da força peso será igual, da força potente será igual ao momento da força resistente. Quem que é o momento da força potente? É a força potente vezes o braço da potência. Quem que é o momento da força resistência? É a força resistente vezes o braço da resistência. Então, nós temos essa equação aí para calcular quaisquer questões sobre alavancas, tá? Então, desconsiderando a massa da alavanca, suposta em equilíbrio, temos que o momento horário da força resistente é igual ao momento anti-horário da força potente, né? Momento anti-horário da força potente, tá? Então, é com essa equação que nós iremos calcular
as questões referentes a alavancas. Fazendo o braço da resistência cada vez menor, temos que a força potente será também cada vez menor. Aí é só uma consideração, né? Vamos a um exemplo para entendermos. Bom, qual o valor da força potente nessa situação aí? Veja como é facinho trabalhar com as alavancas, né? Veja como é facinho. Com a barra. A força resistente é de quanto? A massa é 500 newton. Então a força peso aí, que é a força resistente, vai ser pegar a massa e multiplicar por 100. Né? Pegar a massa, aliás, multiplicar por 10. Então 500 vezes 10. A força resistente é de 5.000 newton. Quanto que será a força potente, FP? Não sei ainda. O braço da resistência está aí, ó, 0,30. E o braço da potência é 1,20. Muito bem. Substituindo nessa equação, nós temos força potente não sei, repete o FP, vezes o braço da potência, que é 1,2, igual força resistente 5.000, vezes o braço da resistência 0,3. Muito bem. Então, FP vezes 1,2, 5.000 vezes 0,30 vai dar 1.500. 1,2 está multiplicando FP, passa dividindo 1.500 por 1,2, nós temos que a força potente aí será de 1.250 newton, tá? 1.250 newton. E temos aqui mais um exemplo. Qual será o valor de P, né? O valor de P da força potente para equilibrar aquela bolinha lá, né? Vamos dizer assim. Aí nós temos o seguinte, retirando-se os dados. Retirando-se os dados, nós temos a força potente, vai ser esse P aí, nós não sabemos ainda. O braço da potência, observe que o braço da potência é justamente o 2x, que é de onde vai a distância da força potente e o ponto de apoio, onde a barra está apoiada. E a força, o braço da resistência é x, tá? É x. A força resistente está aí, é R, que é 20 N. Substituindo na equação das alavancas, força potente P, braço da potência 2x, igual a força resistente. A força resistente é 520. 520. Vamos continuar, para ver até onde vai. E o braço da resistência é x. Então, nós temos que o 2x está multiplicando P, passa dividindo. Corta x com x, corta x com x. 520 dividido por 2 vai dar 260 newton. Então, lá no desenho era para estar 520, né? Para estar coerente com essa questão. Tá? Ou então, tiraria esse 520, seria 20 dividido por 2, que seria o resultado de 10. Né? Enfim, é só substituir aí na equação, não tem erro, tá? Não tem erro. Muito bem. Então, vamos lá. Agora vamos ver também, que é muito cobrado na prova do Enem, vamos ver que existem 3 tipos básicos de alavancas. Tá? 3 tipos básicos. Alavanca interfixa, alavanca interresistente e alavanca interpotente. Fácil também de entender. Alavanca interfixa é quando o ponto de apoio está no meio, entre a força potente e a força resistente. Veja nesse primeiro desenho, onde é que está o ponto de apoio? No meio, entre a força potente e a resistente. Então ela é fixa, interfixa. A alavanca interresistente é quando a resistência está no meio, onde a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. E a alavanca interpotente é quando a força de aplicação, a força de apoio fica no meio, entre a força resistente e o ponto de apoio. É só você observar quem está no meio. Quem está no meio é o apoio, interfixa. Quem está no meio é a força resistente, interresistente. Quem está no meio é a força potente, interpotente. Então, facinho de entender aí os tipos de alavanca. Agora vamos para a prática diária. Reconhecer os objetos enquanto alavancas. A tesoura, onde é que está o ponto de apoio? Né? No meio. Aí a resistência vai ser lá na extremidade da tesoura, a potente na outra extremidade, o apoio está no meio. Então, como é que se chama essa alavanca? A tesoura é que tipo de alavanca? Interfixa, né? A tesoura, o alicate, interfixa. Agora o quebra-nozes. Quem é que está no meio? O ponto de apoio está lá na extremidade, a potência, a força potente na outra extremidade. Quem é que está no meio? Resistência. Então,
alavanca interresistente, tá? Interresistente. Agora a pinça aí, essa pinça aí, ó, o apoio em uma extremidade, a resistência, que é o que você vai pegar na outra extremidade, e você vai aplicar força potente no meio. Força potente no meio, então como é que se chama? Interpotente. Tá vendo como é fácil reconhecer as alavancas, né? O carrinho de mão, ó, o carrinho de mão, o apoio está lá no pneu, na extremidade. Você vai exercer a força potente para levantar na outra extremidade, no cabo. Quem é que está no meio? A resistência. Então, como é que se chama o carrinho de mão enquanto alavanca? Interresistente. Tá? Cortador de unha, olha que legal, cortador de unha. Ó, veja, o cortador de unha, o apoio é lá no ponto A, é o apoiozinho. Resistência vai estar na outra extremidade. Você vai aplicar força no meio para cortar a unha. Força potente no meio, como é que se chama? Interpotente, muito bem, interpotente, tá? E um tipo de alicate aí, né? O alicate nós já sabemos que é interfixa porque o apoio fica no meio, né? O apoio fica no meio, tá? E assim sucessivamente. Vamos a outros exemplos, ó. Esses três aqui, ó. São três tipos de alavanca interfixa, porque em todos eles o apoio fica no meio, ó. Veja que o apoio nesse primeiro aí, ó. O apoio no meio, a resistência em uma extremidade, potente no outro. O martelo também é um apoio no meio, porque você vai aplicar força no cabo lá na extremidade e a resistência do prego é na outra extremidade. Então interfixa, não erre na prova, tá? O garfo ou a colher, né? O garfo ou a colher, tá? O apoio é a sua mão, vai estar no meio. Aliás, o apoio vai ser, vamos dizer assim, o prato, a mesa, onde vai estar a colher, né? Ali, a resistência vai estar na extremidade, você vai aplicar força na outra extremidade. Então, tipo, agora alguém pegue no meio da colher, mas é para ser aplicado na outra extremidade. Então, são três alavancas aí interfixa, né? Interfixa. Já a vara de pescar, quem é pescador sabe que tem que apoiar a vara em uma extremidade, o peixe estará amarrado na outra, o apoio, a força potente é no meio, então interpotente. E o abridor de cerveja ou de garrafa, você sabe que o apoio, a resistência é a tampa, vai estar lá na extremidade. A resistência vai estar no meio, é no canto de cá da chavezinha do abridor, né? A resistência no meio, a resistência no meio, o apoio é na extremidade de lá e a força você aplica no cabo aqui na extremidade. A resistência no meio, então, interresistente, ok? Interresistente. É isso aí, pessoal. E aqui a gente vai ficando por aqui e encerra nossa aula sobre estática. Muito obrigado pela atenção. Deus seja louvado sempre. Tchau, tchau e até a próxima.